Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e sempre venho trazer algo que fez uma questão de percepção e que se enquadra muito na vida e a relação que a gente tem com o que a gente vivenciou. E sempre isso traz para mim algo que eu digo, não, isso realmente me ajuda, então por que não passar isso para as pessoas? E hoje estou assim um pouco o tempo, né, chuva e sol, e aí esse clima assim. É, eu vou falar sobre algo que acontece na natureza, que é a mudança que o caranguejo faz quando precisa tirar aquela carapaça. A gente entende que o caranguejo ele tem aquela parte grossa, né, que é calcificada, aquela crosta que ela tem, que o nome é carapaça, e para ele passar por esse processo, ele precisa mudar de tempos em tempos aquela carapaça. E o nome desse processo é soltura. Por quê? Porque ele começa a crescer por dentro, né, o corpo dele, e aquela carapaça não dá mais para ele caber ali. Ele precisa inchar e sair desse processo para poder receber de novo uma nova carapaça. E aí ele tem que se esconder, essa parte da vulnerabilidade que ele fica vulnerável para que outros animais o comem, então ele precisa se esconder. Ele passa dias se escondendo. Aos jovens, os novos caranguejos, eles precisam de passar por isso e eles passam mais tempo, mais rápido. Então, de 15 a 30 dias mais ou menos, ele consegue criar uma nova carapaça. Já os adultos, eles passam de meses até um ano para conseguir construir uma nova carapaça. Mas o que eu quero dizer aqui é que isso tem muito a ver com a vida, gente. Se a gente olhar o processo disso na nossa vida, por exemplo, para ele caber ali, ele precisa estar adequado e viver naquela carapaça. Assim mesmo somos nós quando criamos uma carapaça e a gente precisa muitas vezes aceitar a vida que a gente está vivendo. A gente fica preso à questão da necessidade de agradar. A gente tem muitas vezes pessoas que são muito têm um humor muito bom, mas é para esconder a dor. Então você fica sendo perfeccionista, você quer agradar demais, você tem dependência excessiva com pessoas, então você se torna refém dessa questão de criar carapaças, aonde você precisa se tornar tipo como se você tivesse que caber nisso. Só que chega um momento, gente, que isso aqui não cabe mais e você precisa mudar. É onde as pessoas começam a sentir que a vida não tem sentido, ou uma relação tóxica que você está vivendo, ou uma situação muito difícil, uma dor por conta de uma doença muito grave que você está vivendo, e você quer sair desse processo. E quando você está nesse processo, você fica vulnerável. Porque quando a gente quer realmente sair, que essa parte do crescimento é onde a gente tem a coragem, mas só que a gente também fica vulnerável. Porque deixar de ser quem éramos por muito tempo, a questão do medo de não ser aceito, o medo de não merecer, o medo de ser levado e receber das circunstâncias o que pode ou não dar certo. E quando você está acostumado a viver nessa carapaça, você já sabe mais ou menos o que vai chegar para você, porque você já está no automático na questão de que já consegue conviver com aquelas pessoas, consegue viver assim, se escondendo, né? Essa questão de conviver e de ser aceito, você faz com que você realmente tenha cabimento nesse processo e aí você fica preso a isso.
E existe uma mulher que ela escreveu sobre isso, é Brenda Brown, e ela fala da vulnerabilidade. Ela diz que não é vencer ou perder de ter a coragem, mas sim o medo de ser visto, de aparecer. Aí você se torna mais ainda com um medo de vencer, porque você não sabe o que vai ver, né? A questão do medo de controlar o que vai acontecer. Então, quando as pessoas entendem que essa vulnerabilidade faz parte do processo, e por mais que você não queira, você ficar ali sofrendo, vivendo a mesma coisa, mesmos relacionamentos, essas dependências emocionais que nós criamos com parceiros, ou com a vida, com a profissão, com o corpo mesmo, de você sempre não ter coragem de lutar e de viver aquilo que você quer, de ir atrás e desistir de tentar mudar os outros, mas olhar para você e deixar de usar essa carapaça e se tornar quem verdadeiramente você é. E esse medo que acontece é muito nosso, porque a gente tem isso, principalmente porque o inconsciente, as experiências que a gente viveu, a gente sempre repete isso e é mais confortável ficar na mesmice porque está no automático e você já conhece, mesmo que seja doloroso, mas você se torna, não é nem refém, mas você se torna parte disso para poder caber dentro disso, caber com essas pessoas. E digamos assim, esse acordo que nós fazemos com a vida, com as pessoas, nos deixa de forma, digamos assim, para a gente acreditar, né, que está tudo bem. E aí a gente vai vivendo com essa carapaça por muito e muito tempo e não se aceita quem verdadeiramente é. Eu falei no vídeo anterior sobre justamente essa questão de que a gente supõe que a vida é de um jeito, que a realidade é daquilo que a gente entendeu através dos olhos dos outros, do sistema, da religião, dos nossos pais, da vivência, da vida, dos amigos, dos professores. E aí você supõe a partir do que eles veem, só que você tem que entender que a sua visão é apenas sua. E essa questão de supor uma realidade que muitas vezes é uma ilusão que os outros criaram e você, para não sair dessa conexão, né, desse acordo de conviver com essas pessoas, você não permite enxergar e buscar realmente o que é verdadeiro para você. E aí, essa questão do caranguejo, né, que ele precisa de alguma maneira para viver, sair dali, ele não pode nem pedir ajuda, é unicamente dele, é como você. Você só pode sair dessa carapaça que você está vivendo e que não cabe mais a você, só com você mesmo. Você não pode ficar esperando que alguém te tire ou te puxe, né? É como você vê nas igrejas, muitas pessoas sofrendo com doenças, com questão financeira, muitas pessoas pobres, muitas pessoas tristes, com doenças graves e ficam pedindo, implorando que Deus cure elas. Mas é justamente essa carapaça que elas precisam tirar, romper, para que elas realmente se tornem vulneráveis, né? Porque você vai mudar quem você é realmente, que você se tornou, essa identidade que você por muito tempo se conectou com isso. E aí, para você fazer parte desse contexto, dessas pessoas, você se escondeu nessa carapaça. E aí você precisa romper essa carapaça para que você realmente viva plenamente, por mais que seja difícil, vai ter sim o processo da vulnerabilidade,
que é esse tempo que você vai se reorganizar e se identificar realmente com você, sem sistematizar essas questões que você aprendeu, e isso não vai mais te interferir. E o medo de fazer isso é exatamente o que impede, muitas vezes, de uma pessoa o sucesso, ou sair de um relacionamento tóxico, ou viver uma profissão que realmente faz parte dela, ou ter a saúde que realmente ela merece, mas por conta de estar naquele sofrimento, cria o bloqueio, né, a limitação de que ou eu sou uma coitada ou eu sou culpada, né, a questão de será que eu mereço ou eu estou pagando pelo pecado que eu fiz. E as pessoas, quando entendem que já estão aqui no mundo porque são pecadores e estão pagando por algo, é uma barreira que criamos e uma suposição errada de que as pessoas colocam na vida. E isso impede de que você saia dessa carapaça e seja realmente a pessoa que você é. E você faz parte de um todo. Eu coloquei o nome desse canal, Partícula do Todo, é justamente porque você é uma partícula desse todo. O todo é Deus, é o universo, são as energias, as pessoas, o mundo, tudo que está aqui envolvido, os animais, as plantas. Então, somos partículas disso. E é essa grande consciência que nos torna quem verdadeiramente, realmente somos. E a gente fica se escondendo nessa carapaça, mesmo sofrendo, não dando mais para viver nela, mas a gente prefere se segurar, se prender, sofrer e não sai dessa carapaça. Robbie Williams, ele, um artista, né, um ator muito bem reconhecido, renomado, ele fazia as pessoas rirem o tempo inteiro. Teve uma amiga dele que a família não conseguia mais ajudá-la, porque ela estava com câncer, e ela não queria nem mais se alimentar, ela queria se entregar para o câncer. E aí lembraram de Robbie Williams, né, porque sabia que ela era muito feliz, que ela também era amiga dele, então eles ligaram para ele para falar com ela, que ele era amigo, amicíssimo dela. E aí ele foi lá, e em poucos tempos viram ela rindo, sabe? Então ele vivia o quê? Ele fazia o humor para esconder a dor. Ele ajudava outras pessoas, ele falava muito bem das pessoas, brincava, se divertia. E essa atriz, ela saiu desse processo. Ela cuidou da saúde, ela ganhou a questão da batalha com o câncer e viveu uma vida, e está vivendo até hoje. Ele, mesmo tendo essa parte humorística que ele sempre teve, até os filmes dele, ele não soube lidar com a dor. Ele estava com uma doença que depois descobriram que era uma doença que mexia muito com o cérebro, ele esquecia até os textos que ele estava o tempo todo fazendo, então isso foi muito doloroso para ele e ele não suportou e ele tirou a própria vida. O que eu quero dizer é que muitas vezes você não percebe ou não pede ajuda, né? Porque, por exemplo, se ele pedisse ajuda e buscasse entender o que estava acontecendo, ele ia entender que ele estava com uma doença e que era uma doença degenerativa. Mas ele não sabia, então ele não queria ser diferente do que ele vivia. E aí ele vivia atrás do humor. Então, muitas vezes a gente usa a carapaça para viver uma situação, mostra aos outros, muda a vida das outras pessoas, mas não se compreende e não muda a si próprio. E é exatamente esse contexto que eu vim trazer hoje para vocês, porque muitas vezes você quer apenas uma palavra e saiba que você pode sim sair dessa carapaça que você acha que faz parte de você, já deu, já fez há algum tempo. E tudo bem, não tem problema de se culpar por isso. Mas a questão é, você vai continuar sofrendo aí dentro em vez de sair e de mostrar quem verdadeiramente você é, mesmo que seja um pouco doloroso esse processo, mas que você vai viver uma vida
muito significativa e vai viver através do seu anseio, do seu desejo interior. Beijo a vocês e obrigada por assistir esse canal. Dá um like e conta aí qual é o seu desejo, o seu anseio de viver a vida que você quer e o que te impede de sair daí. Tchau, tchau!